tema da mensagem de hoje é o poder da oração. Quantos aqui acreditam que a oração tem poder? Essa é uma pergunta retórica, né? Absolutamente todo mundo vai responder que sim. Mas na prática, a gente percebe que esta não é a grande convicção das pessoas. Porque se as pessoas tivessem convicção de que a oração move o coração de Deus, abre portas, estabelece fundamentos, as pessoas orariam mais. Sim ou não? Você, toda vez que vai orar, deixa eu fazer essa pergunta para vocês, essa não é retórica. Vocês sentem a sua mente se dispersar? Tem que lutar para ficar com foco? Vocês sentem ataques na mente, tais quais a sua oração não vai ser respondida, você é um pecador, você não merece esta bênção? Sente isso. Existem inúmeras razões que nos desencorajam a orar. Mas hoje eu quero começar dizendo para vocês que há um grande número de experiências na Bíblia de pessoas que oraram e mudaram não somente os seus destinos, mas também de todas as suas circunstâncias. A oração de fato tem poder, a oração de fato é necessária. Mas há dois aspectos que são paralelos ao tema da oração. Aliás, eu diria que são dois trilhos sobre os quais o trem do milagre anda. O primeiro é fé, diga fé. E o segundo é... Qual é o segundo? Não. A oração é o trilho que anda em cima. O segundo é um coração inteiro para Deus. A palavra de Deus nos mostra que o próprio Deus fala ao seu povo: esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, antes de qualquer coisa que eu vá dizer a respeito da oração, é muito importante que você entenda que você precisa de fé e precisa de ter um coração inteiro entregue ao Senhor. Porque para se aproximar desse Deus maravilhoso, você tem que se aproximar com essas duas atitudes. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o autor de Hebreus, na minha opinião, Paulo, ele é muito enfático. Ele apresenta um absoluto aqui. Ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível ter o favor de Deus quando você se aproxima dele sem fé. E ele continua dizendo: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia em duas coisas: que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Em outras palavras, quem não crê que Deus intervém, dificilmente alguém vai dizer: não, Deus não tem poder. Deus tem poder para qualquer coisa. A grande dificuldade das pessoas é crer que Ele se importa com a sua necessidade, que Ele se importa com o seu problema, e que Ele desce do trono para intervir na minha e na sua vida. Quantos aqui creem que Deus faz isso ainda hoje? A oração é tão importante, irmãos, que pode mudar o destino. Quantos de vocês não conhecem a oração de Jabes? Que tinha um nome que significava literalmente um indivíduo obscuro, um indivíduo que não tinha nenhum brilho, e ele não aceitou este decreto que foi dado pelos seus pais ao darem esse nome para ele. E ele, quando ora a Deus, ele diz: Senhor, alarga a minha vida, aumenta a minha influência. E a Bíblia diz que Deus fez dele um homem muito próspero, que realmente impactou os seus circunstâncias, a sua circunstância. Amém? Jeremias 29, 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Diga assim: fé, coração inteiro na presença de Deus. Eu começo afirmando que o autossuficiente não ora.
E tem muita gente que acredita ser autossuficiente, até que encontre ou se encontre numa situação que não pode resolver. O satisfeito também não ora. E Satanás é mestre em substituir aquilo que realmente planifica o homem com paliativos, com enganos, com mentiras. E é por isso que esta humanidade está cada vez mais caminhando para longe de Deus, porque acredita poder ser feliz, ser realizado interiormente de outra maneira que não seja se rendendo ao Senhor. O incrédulo não ora. Martinho Lutero diz que nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Eu vou repetir, diga: nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Depois desse preâmbulo, eu ainda não comecei a pregar, eu quero lhes falar de um homem chamado Ezequias, um rei chamado Ezequias. Ele ascendeu ao trono quando tinha 25 anos de idade. E ao ascender ao trono, ao tomar posse, ele percebeu que Jerusalém e Judá estava vivendo a parte de Deus. Então ele fez muitas reformas. Ele derrubou os altares, derrubou os ídolos e os postes ídolos. Ele reabriu o templo que estava fechado. Ele trouxe de volta a leitura da Torá, a palavra de Deus. Ele voltou a celebrar a Páscoa. E ele fez isso e Deus se agradou dele, irmãos. E a Bíblia diz que o seu reino começou a prosperar. Ezequias começou a investir. Ele fez um sistema de canalização em Jerusalém que até hoje existe, 2.700 anos depois. Quantos de vocês já ouviram falar do túnel de Ezequias? É um túnel por onde a água corria. Havia água fora dos muros, e essa água entrava dentro dos muros, de maneira que, ainda que eles tivessem que lutar contra um inimigo muito poderoso, eles tinham a segurança das muralhas e tinham água lá dentro. Mas toda vez que alguém anda na vontade de Deus, toda vez que Deus começa a se inclinar na vida de alguém e abençoar alguém, Satanás não fica contente. Amém? Você testifica com isso? Você já viveu uma situação onde algo muito grande aconteceu e de repente, do nada, uma luta aparece que você não esperava. Não é isso? Diga assim: o inimigo não fica feliz quando Deus abençoa o seu povo. E ele usou então das circunstâncias mais uma vez. Havia um reino muito poderoso chamado Assíria. Não é Síria, é Assíria. O rei assírio se chamava Senaqueribe. E no ano 722 a.C., ele chegou no reino do norte, na sua capital chamada Samaria, e simplesmente trucidou os samaritanos. E ele fez mais do que isso. A história conta que os assírios, quando eles invadiam um território, eles matavam as pessoas, decapitavam-as e colocavam as cabeças espetadas em lanças na porta da cidade, para que todos soubessem que aquele povo não pôde resistir-los. Ele então desce em direção a Judá. As 10 tribos do norte foram levadas cativas. Ele inclusive trouxe povos de outras nações também cativas, e ele colocou estes povos lá no lugar dos hebreus, para que aquela terra nunca mais voltasse a se tornar posse do povo de origem. Então, quando ele chega em Jerusalém, ele está convicto de que haveria de derrotar também Judá. E a primeira coisa que ele faz é enviar um embaixador, dizendo para Ezequias: se renda ou eu vou acabar com tudo. Além disso, ele colocou pessoas ao redor dos muros que gritavam, que blasfemavam, que intimidavam o povo lá dentro, dizendo: o seu Deus vai impedir o que Senaqueribe vai fazer? Vejam o que ele fez com a Samaria e com as 10 tribos do norte. E por fim ele manda uma carta, um carteiro que traz uma carta de ameaças.
a Ezequias. Ezequias lê a carta, coloca no chão e fala para Deus: Deus, o senhor precisa ler essa carta. E Deus leu. Ele já conhecia antes de ler. E Deus envia o profeta Isaías, que diz para Ezequias: não se preocupe, do mesmo jeito que ele veio, ele vai fugir. Veio por esse caminho e vai voltar. Porque eu sou o Senhor, resista, fica firme, porque eu que vou lutar nessa peleja. E a Bíblia diz, irmãos, que naquela noite, diga, numa noite, 185 mil homens foram destruídos, não por armas humanas. A Bíblia diz que o anjo do Senhor passou pelo arraial assírio e todos os homens morreram. Senaqueribe foge para sua terra. A Síria tinha como capital Nínive. Vocês já conhecem este reinado. E quando ele chega lá, havia um golpe de estado, no qual ele acabou perdendo a vida. Diga assim: Deus é bom. Queridos, eu quero te dizer que o teu Deus é suficientemente poderoso para intervir, para desbaratar, para desmantelar, para desconstruir e fazer com que a sua glória seja manifesta na tua vida, seja de maneira natural, paulatina, seja de uma vez, pelo poder sobrenatural. Amém? Mas a verdade é que este homem, Ezequias, ele teve vitória porque ele buscou a Deus. Ele era um homem temente a Deus. Ele já havia rendido o seu coração a Deus. E na hora mais importante da sua vida, ele se apresentou. E Deus, como sempre, foi fiel e deu a vitória. Mas o texto da Bíblia continua dizendo que naqueles dias, e portanto, nós não sabemos exatamente quanto tempo demorou, mas depois dessa grande vitória, Ezequias passou a ter um outro grande problema, e eu vou ler com vocês 2 Reis 20, de 1 a 11. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: toma uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor, como um sinal de que ele cumprirá a palavra que te disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus, e a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Que história tremenda, irmãos. Depois de uma vitória cabal, depois de estar celebrando a grandeza de Deus, ele recebe a visita do profeta Isaías, que diz: põe em ordem a tua casa, que você vai morrer. E não vai viver. Vai morrer mesmo. Quando ele recebeu aquele decreto, irmãos, a Bíblia não diz que ele se rebelou contra Deus. Não diz que ele se desesperou. Ele virou a sua cara
para a parede e orou e chorou e clamou. Isaías, querido, não tinha tempo nem de sair do palácio. Ele estava na metade do pátio do palácio, provavelmente já o pátio exterior, indo para fora. Deus falou: volta. Ué, Senhor, volta por quê? Você vai trazer uma palavra para Ezequias que ele não vai morrer. Como, Senhor? O Senhor falou que era para eu trazer uma palavra que ele ia morrer, agora o Senhor está dizendo que ele não vai morrer? É isso mesmo que eu estou dizendo. Volta lá e diz para ele que você vai viver e eu vou ainda dar 15 anos para ele. Quantos aqui queriam receber uma notícia dessa, né? Mas a verdade é que Isaías trouxe a palavra e ele ficou impactado, mas ficou ao mesmo tempo intrigado, porque quando Deus falou da primeira vez, era para valer. Diga assim: sempre que Deus fala, é para valer. Não existe essa coisa, Deus não blefa, irmão. Deus não ameaça. Quando Deus fala, acontece. Então, de fato, nós temos aqui uma dicotomia, porque no primeiro momento Deus fala: você vai morrer e não vai viver. Mas em seguida ele diz: você não vai morrer mais, vou te dar 15 anos. O que aconteceu entre essas duas palavras? Oração. Diga assim: a oração pode mudar os decretos de Deus. Diga: a oração pode mudar os decretos de Deus. E aí Ezequias ficou: que bênção, tá? Mas como é que eu vou saber que essa palavra é verdadeira? Aí Isaías falou assim: olha, sabe o relógio de sol aí que o teu pai construiu? Você vai escolher se a sombra vai andar para frente ou se vai retroceder. 10 degraus. Na verdade, essa palavra graus também pode ser traduzida por degraus. Por quê? Porque é muito comum, em vários povos, era muito comum que houvesse uma construção, uma pirâmide com degraus, que dependendo da inclinação do sol fazia sombra sobre os degraus, e assim eles entendiam o calendário. Nós não temos exatamente nenhum resquício deste instrumento que Ezequias tinha, mas nós temos entre os maias algo parecido. Estão vendo aqui, ó, dá para ver que tem uma cabeça de serpente aqui, irmãos. Isso aqui é uma pirâmide dos maias. Isso é uma pirâmide que marca o horário do dia. No final do dia, quando o sol se inclina, a sombra começava a subir. Quando Isaías pede a ele: o que você quer? Que a sombra suba ou desça? Que avance ou retroceda? Ele falou: andar para frente é fácil, mas eu não quero que seja assim, não. Eu quero que Deus faça voltar 10 degraus. Isaías declara que isso vai acontecer, e quando ele chega lá fora do pátio, já tinha retrocedido a sombra. E vocês sabem, irmãos, que quando a NASA tentou fazer alguns cálculos em relação aos planetas, eles não chegavam a nenhum acordo. Estava dando alguma coisa errada. E no meio deles tinha um cristão que se lembrou do seu pai, da sua mãe e das histórias bíblicas que diziam que Josué fez o sol parar e que Deus retrocedeu o sol 10 graus, 10 degraus. Quando eles inseriram estas novas vertentes no cálculo, o cálculo foi perfeito. Deus é Senhor da história. Você saiba que Deus é capaz até mesmo de fazer isso. Então, depois desse contexto histórico todo, eu posso começar a pregar. Amém? Eu quero que você acompanhe comigo algumas lições muito interessantes que a gente pode tirar desse texto a respeito de oração. E o desejo do meu coração, assim como eu creio que é a vontade de Deus, é que você entenda
como a oração é importante. E que isso se torne parte da tua vida diária. Porque pessoas que você olha e são pessoas que têm uma vida de vitória ao longo da sua existência, pode ter certeza de uma coisa: são pessoas que oraram. Sem oração é impossível vencer o inimigo e enfrentar as demandas da vida. Amém? Então vamos ver aqui algumas lições que essa história e o texto nos mostram. A primeira delas é que quando oramos, Deus nos dá vitória sobre os inimigos. Sim ou não? Queridos, Ezequias havia investido inclusive no exército. O exército de Israel estava preparado. Ele acreditava que com as muralhas e com aquele exército preparado eles podiam vencer qualquer batalha. Mas um dia o inimigo se apresentou. E o inimigo era mais poderoso do que ele. E o que ele e o seu povo sentiram foi grande intimidação. Você já se sentiu intimidado alguma vez na vida? Talvez a notícia de uma doença, de morte. Talvez a notícia de que a tua empresa não está indo bem. Ou talvez a notícia que nós temos ouvido todos os dias nas televisões de que o Brasil está para quebrar. Eu quero contar uma coisa para vocês: se o povo de Deus orar, não vai quebrar. Porque a palavra de Deus nos promete: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus prometeu isso a Salomão, mas a sua palavra vale para nós hoje. Quantos aqui são povo de Deus? Então, povo de Deus, vamos orar, não vamos acreditar em homens. Não serão eles que farão desta nação uma nação abençoada e próspera, mas será o Senhor. A oração é muito importante, mas qualquer que seja o inimigo que nós temos que enfrentar, e algumas vezes esse inimigo será mais forte do que nós. Os nossos recursos, a nossa inteligência, a nossa habilidade de administrar o caos não será suficiente. E é nessa hora que a gente tem que orar, porque Deus dá vitória sobre os nossos inimigos. Amém? Então não importa qual seja a ordem do seu inimigo, a qual ele pertence, importa que se você orar, Deus vai te dar vitória. Amém? Querido, quando Deus age dessa maneira, o fraco se torna forte. Quando Deus age desta maneira, o humilde é exaltado. O natural é substituído pelo sobrenatural. Diga assim: oração é sobrenatural. Oração é, na verdade, um e-mail, um WhatsApp, que você manda da dimensão temporal para a dimensão eterna. Então tudo aquilo que você não está vendo, porque o tempo para nós é linear, Deus está numa outra esfera que é a eternidade, e Ele não só já viu o começo, mas o fim, porque a palavra de Deus diz que Deus conta a história do fim para o começo, e não do começo para o fim. O teu Deus conhece o caminho da vitória, e quando você ora para Ele, você sai de todos os instrumentos naturais e recebe toda a provisão sobrenatural, seja direção, seja sabedoria, seja discernimento, seja poder espiritual para repreender os demônios, e Deus vai te dar vitória. Para aquele que ora, você vai experimentar vitórias extraordinárias. Quantos aqui já viveram isso na sua vida? Você pode viver hoje. Deus quer que o seu povo ore a Ele. Amém? Ezequias experimentou isso. Clamou a Deus, não confiou no seu exército, e Deus fez algo que ele não esperava. Porque na história de Israel, muitas vezes Deus falou: vai para a peleja, vai para a guerra, mas nessa peleja vocês não vão ter que lutar sozinhos, eu vou adiante de vocês. Aliás, o seu nome era chamado por Israel como o Senhor dos Exércitos, porque Israel sabia que quando eles iam para o campo de batalha, havia
uma força invisível que até as nações sabiam e temiam. Eles acreditavam que esse poder estava na arca. Tanto é que os filisteus roubaram a arca, acreditando que podiam levar o poder de Israel. Mas Deus não estava na arca. Deus estava na aliança que Ele tinha com o seu povo. Então diga assim: quando oramos, recebemos de Deus a vitória sobre os inimigos. Amém? Segunda verdade que eu quero falar aqui para vocês é que quando oramos a Deus, Ele pode mudar os seus decretos. Isso aqui é uma jurisprudência, viu, irmãos? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é soberana. Quantos aqui creem que a vontade de Deus é soberana? Quando Deus fala, vai acontecer, ainda Isaías foi enfático, você vai morrer e não vai viver. Como assim? Para que Ele disse isso? É para ficar claro, ó, você está quase no pé na cova. Mas por causa da oração, Deus mudou o decreto de morte para o decreto de vida. Queridos, é óbvio que Deus conhecia. É óbvio que na sua soberania Ele já sabia que Ele ia mudar o plano. E é assim que acontece na nossa vida. Muitas vezes aquilo que aparentemente é a vontade de Deus, e a vontade de Deus às vezes nos parece terrível. Você pode tomar duas atitudes: ou se entregar e dizer, tudo bem, é isso mesmo, eu sei que se eu morrer eu vou para o céu, vou estar com o Senhor. Ou você pode dizer, Deus, eu não quero morrer, eu ainda sou muito jovem, eu quero que o Senhor opere. E ele clamou a Deus, e ele orou, Senhor, muda o teu decreto. E não deu tempo nem de Isaías sair do palácio, que Deus já falou, pode voltar, porque você vai dizer para ele, você não vai morrer mais, você vai viver, e eu vou te dar 15 anos. Os teólogos acreditam que a doença que Ezequias tinha era um tumor de pele, um melanoma, que se encontrado ou extirpado muito cedo, não tem problema algum. Mas quando ele não é tratado, ele se torna terrivelmente maligno. Acaba gerando metástases. E provavelmente era isso que Ezequias tinha. E aí eles botaram uma pasta de figos, irmão. Desde quando pasta de figo cura câncer? Não cura câncer. Mas porque ele obedeceu, a palavra de Deus prometeu que em 3 dias ele estaria louvando no templo. E em 3 dias ele estava louvando no templo. Porque quando Deus intervém, até a pasta de figo cura câncer. E eu quero te dizer, irmão, que qualquer que seja o instrumento que Ele usa para estabelecer a sua vontade, vai funcionar. Amém, irmãos? Pode aplaudir o Senhor, esse é o nosso Deus. Quantos aqui já tiveram câncer e fizeram quimioterapia? Fiquem de pé, por favor, não tenham vergonha. Isso acontece com gente boa também. Está curada? Muito tempo. Está curada? Diga assim, Deus operou e usou a pasta de figo, que é a quimioterapia. Mas quantos de vocês conhecem pessoas que fizeram tratamento, quimioterapia, radioterapia e tudo mais que pode acontecer e morreram? O Senhor é dono da vida e da morte. Querido, se a vontade dele cabal é te levar, pode preparar a casa e se preparar, porque não tem como. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas, diga mas, a palavra nos mostra que pela oração Deus pode mudar um decreto. Deus pode mudar um decreto de morte na sua vida, de bancarrota, de derrota. E Ele não vai mudar se você não clamar. Quando Deus fala, vocês vão me buscar e vão me encontrar quando me buscarem de todo o coração. Então não imagina aqui uma oraçãozinha de 30 segundos, em nome de Jesus, Senhor, seja curado. Não.
é botar a cara no pó, reclamar, apresentar o seu coração, as suas petições para Deus, crendo que Ele é poderoso para reverter o decreto de morte e estabelecer vida. Tem muitos cristãos que não entendem isso e são derrotados nas suas batalhas, porque acreditam na mentira de que aquilo que se apresenta é a vontade final de Deus. Muitas pessoas me perguntam: mas pastor, se eu estou pedindo uma coisa dessa, se eu não sei qual é a vontade de Deus? Quantos aqui são filhos de Deus? Sabe como é que eu faço? Eu peço o que eu quero. Se Deus não quiser, Ele fala não. Mas o não eu já tinha. E muitas vezes o sim vem, porque Deus ama quando os seus filhos o buscam, o procuram e creem que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, querido, seja alguém que ora na sua vida particular, nos seus desafios. Coloque a sua empresa nas mãos de Deus, coloque a sua família, a vida dos seus filhos nas mãos de Deus, porque Deus intervém. Quando Deus faz aliança com alguém, Ele faz aliança com a sua casa, com a sua família. Então, quando você apresenta diante de Deus algo que lhe pertence, Deus fala: o que é teu tem a ver comigo. A sua vida me importa, a sua família me importa, o seu negócio me importa. Coloque diante de Deus, amém? Diga assim: quando oramos a Deus, Ele pode mudar os seus decretos. Eu quero contar um pequeno testemunho aqui, porque às vezes a gente não tem como expressar de maneira bem objetiva e prática. Vocês sabem que a Érica teve bebê agora em julho, né? Então nós passamos lá vários dias em Tulsa, esperando o bebê nascer, e depois que nascesse, a Érica ajudar, a Lilian ajudar a Érica com todos os primeiros cuidados. E eu fiquei ali muito perto do meu neto, e toda vez que eu chego, eu gosto de levar o meu neto numa loja, porque eu gosto de comprar um presente para ele. Então eu peguei meu netinho, peguei o carro, fomos até o shopping. Lá havia uma loja da Disney. Ele falou: vovô, eu quero uma fantasia. Ah, de quem que você quer a fantasia? Ah, do Thor. Tá bom, aí ele foi lá, vestiu, experimentou. Aí ele ficou meio com a carinha assim. Falei: o que foi, Enzo? Você que escolheu, não gostou? Eu estou em dúvida. Eu queria também a do Star Wars. Eu não sei qual que eu decido. Eu falei: vamos acabar com esse negócio, vou comprar as duas. Comprei as duas, cheguei em casa, a Érica: pai, eu não falei para você que era para comprar um só? Você compra dois? Ele tá cheio de brinquedo aí, não tem nem onde pôr, pai. Aí ele não vai valorizar. Eu falei: tá bom, me desculpe, foi só dessa vez. Bom, os dias passaram, e aí teve um dia lá que estava fazendo 42 graus na sombra. A gente planejou fazer um churrasco na sacada. Queridos, não dava. Você põe o pé lá, era 8 horas da noite, estava 42 graus. Nesse dia, então, estava todo mundo ali, a Érica chegando nos finalmente. E eu falei: não, então eu vou ter um momento de vô e neto. Falei: vamos passear, Enzo. Eu perguntei para o Ramon: onde que a gente pode levar? Onde que eu posso levar? Ah, tem uma pizzaria ali que ele ama, porque tem uns desses jogos eletrônicos. Então combinamos, ele foi todo contente. Chegamos lá, estava fechada a pizzaria. Falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse menino com um calor de 42 graus? Falei para ele: vamos para o shopping. Aí ele falou para mim: vovô, eu não queria ir para o shopping. Eu falei: por que, meu filho? Vai que chegue lá e eu tenho vontade de comprar um presente e não posso. Estou falando sério. Eu falei: então eu vou ligar para sua mãe, vou ver se ela deixa. Eu falei: filha, a pizzaria está fechada. O único lugar que eu tenho para ir com ele é no shopping. Só que ele falou que vai ficar chateado se não puder comprar um presente. Tá bom, pai, pode comprar, mas um só, tá? Vamos, Enzo. Tua mãe liberou, ele todo contente. Chegamos lá, fomos direto na loja. Ele viu uma caixa assim que tinha todos os heróis pequenininhos dos Avengers.
né? Os Vingadores. Esse aqui que você quer? Esse, vovô, $14, baratinho. Aí quando eu estava pagando, ele falou: vovô, eu estou em dúvida. Você está em dúvida do quê, meu filho? É porque eu também gosto do Pantera Negra. E ele trouxe: olha, tem esse aqui com vários personagens da minha. Eu falei: você está sendo malandro, né? Você está querendo que eu te dê os dois, porque eu fiz isso outra vez. Ele falou: é verdade, vovô. Então eu falei: não tem importância, vou comprar os dois. Por que eu estou contando isso, irmãos? Eu amo tanto meu neto. Amo tanto que às vezes chega até a doer. E por que eu amo tanto meu neto? Porque quando eu chego, ou quando eu ligo no FaceTime, né? Ele aparece sorrindo para mim, dizendo: vovô, estou com saudade de você. Quando a gente sente o amor de um neto pela gente, a gente faz o que pode e o que não pode. É isso que Deus espera dos seus. Deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus está dizendo para nós, irmãos, Deus é dono do ouro e da prata. Deus conhece o caminho certo. Deus é o Deus poderoso. O que Ele quer de nós, irmãos? Que nós o amemos. Às vezes, Satanás coloca uma mentira no nosso coração de que se nós erramos, se fizermos escolhas erradas, não há mais chance para nós. Mas a verdade é que quando o filho pródigo tinha este entendimento, ele percebeu que viver fora da presença do pai era horrível. Tinha perdido tudo, estava comendo junto com os porcos. Ele disse assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os escravos vivem melhor do que eu estou vivendo. Eu vou pedir a ele: pai, eu não sou digno de ser chamado do teu filho. Deixe-me ser um dos seus servos. Mas a parábola de Jesus diz que o pai estava com os braços abertos. E quando viu o filho chegando, ele correu ao seu encontro. E ali o abraçou, o beijou, trocou as suas sandálias, trocou a sua roupa, colocou o anel de filiação e fez uma grande festa onde foi servido o novilho gordo, o novilho cevado, que representa Jesus. Sabe o que Jesus está nos ensinando, irmãos? Por mais que a gente se afaste do caminho de Deus, por mais pecadores que sejamos, o amor de Deus não diminui. E se houver no teu coração arrependimento, Ele te receberá e restabelecerá todos os privilégios de filho. Então, pode aplaudir o Senhor. Quando nos aproximamos dele, é como filhos. 2 dos discípulos de Jesus o traíram igualmente. Judas, porque o vendeu e levou os soldados romanos até o Getsêmani. Pedro, porque o negou 3 vezes. Mas Judas correu de Jesus e se enforcou. Pedro correu para Jesus e foi restaurado. Quando ele está no seu barco triste porque passou a noite inteira sem pegar um peixe, alguém aparece na praia dizendo: não pescaram nada aí? Joga para a direita a rede. E os peixes vieram. E Pedro se lembrou que o mesmo milagre aconteceu quando Jesus o chamou. E a Bíblia diz que eles estavam a 200 jardas, menos de 200 metros. Pedro não conseguiu esperar o barco lentamente se aproximar da praia. Ele mergulhou e foi em direção ao Salvador. E Deus não só o perdoou, como fez dele o primeiro líder da igreja. Irmãos, Deus ainda está no trono. Ele ainda se compadece dos seus filhos quando estão vivendo momentos difíceis, atrozes. Mas o que Ele espera de nós? Que nós o busquemos, irmãos. A oração a Deus, como nós vemos na história de Ezequias. Quando oramos a Deus, recebemos uma nova chance. Essa é a terceira reflexão que eu quero fazer. E talvez aqui haja pessoas que precisam de uma nova chance.
Talvez o inimigo esteja dizendo para você: não tem segunda chance. Nunca mais você vai experimentar uma comunhão e a vitória do Senhor. Mas eu quero te dizer hoje, o nosso Deus é um Deus de segunda chances. Nosso Deus é um Deus que nos ama, irmãos. Eu sinto tanto o amor de Deus na minha vida. Por isso, todas as vezes que eu enfrento guerras, a Lília é uma mulher maravilhosa, me dá todo o apoio do mundo, mas há momentos que eu só quero estar na presença de Deus, chorar diante dele e clamar pelo seu nome e pela sua ajuda, para que a sua misericórdia me alcance. Ele te ama também, e ele quer te dar uma nova chance. Era como se Ezequias nunca tivesse tido aquelas feridas. Quando a sombra retrocedeu, as células de Ezequias, as células cancerígenas já começaram a ser desfeitas, e as células novas foram tomando o seu lugar. Hoje eu quero dizer para você, querido, que o Senhor é um Senhor de segundas chances. Você sabe o que é que você fez. Qual é o instrumento que Satanás usa para te acusar? E você pode deixar que ele te acuse e até assumir uma postura de autocomiseração. Ai, coitado, eu sou um pecador, Deus, eu não mereço a bênção. E achar que com isso você está agradando a Deus. Ao contrário, irmão, você está duvidando do amor do Pai. Ele te gerou física, emocional e espiritualmente, e Ele tem grandes planos na sua vida. Se houver arrependimento, se houver quebrantamento, se houver um coração sincero, Ele vai te dar uma segunda chance para você voltar ao plano original, para voltar para a sua bênção, para o seu favor, para o seu cuidado, para a sua misericórdia. Você crê nisso, irmãos? Quantos recebem isso? Diga: quando oramos a Deus, Ele nos dá uma segunda chance. Eu li nas seleções uma ilustração de um homem chamado Coronel Archibald Gracie. Este homem era passageiro do navio Titanic, que em 1912 afundou por encontrar um iceberg que rasgou o seu casco. Esse homem, no dia anterior, estava curtindo a piscina aquecida com água salgada no navio Titanic. Ele foi deitar e acordou com sirenes, com gritos avisando que o navio iria afundar. Acontece que a sua esposa, lá na América, estava dormindo e ela acorda 2 horas da manhã. E algo encheu o seu coração, um temor, uma preocupação, uma aflição. E ela dobrou o seu joelho, abriu a palavra e começou a ler a palavra e orar ao Senhor: Senhor, se o meu marido está passando por algum perigo de vida, por favor, guarda-o, Deus, livra-o. Ela orou das 2 às 5 horas. E aí foi dormir. Às 8 da manhã, ela acorda com a sua irmã entrando em casa, mostrando o jornal, dizendo que o Titanic havia afundado. Acontece, irmãos, que quando o navio afundou, ele criou um rodamuinho. E esse coronel Archibald, ele foi sugado para dentro, junto com muitas pessoas. E ele então achou que a sua vida tinha chegado ao fim. Mas por uma razão que ele não entendeu, ele foi puxado de volta para a superfície. E foi um dos poucos resgatados com vida. Por quê? Porque Deus avisou a sua esposa para que ela orasse por ele. Deus podia simplesmente fazer sem a oração, mas Deus move o coração de uma pessoa de fé para orar por alguém,
Querido, saiba que se você está aqui hoje e já entregou a vida para Jesus, é porque alguém orou por você, é porque alguém apresentou a tua vida perante Deus. Então, pai e mãe, apresente os seus filhos, porque Deus é capaz de criar as circunstâncias e os caminhos para que o seu filho um dia se renda a Ele. Não desista dele, Deus é poderoso para fazer isso. Amém? Diga, a oração tem poder. Aquele homem recebeu uma segunda chance e pôde viver de novo, quando muitos outros não tiveram esse privilégio. A quarta lição, ou verdade, quando oramos a Deus, experimentamos os milagres. Alguém pode me dar uma definição de milagre aqui? O que é um milagre, querido? Aquilo que o homem não pode fazer, uma boa definição. Quantos aqui acreditam que Deus pode curar uma enfermidade? Mas uma cura de uma enfermidade não é um milagre. Por quê? Porque os médicos podem curar. Podem ou não podem? O milagre é quando aquilo que a ciência, o homem, nas suas capacidades, não consegue fazer. Deus ainda faz milagres hoje. E eu quero te dizer, meu querido, nós precisamos, nesse tempo de tanta incredulidade, orar a Deus, ao Deus de milagres, que opere os milagres na nossa vida, para que nós tenhamos um bom testemunho para dar. Porque contra milagres não há argumentos. O apóstolo Paulo, quando esteve pregando na cidade de Atenas, no Areópago, ele fez o melhor sermão que ele tinha na vida. Falou do Deus desconhecido. Foi extraordinário, porque a Bíblia diz que os gregos querem sabedoria e os judeus pedem sinais. Paulo era judeu e grego, conhecia a cultura grega. Nasceu na cidade de Tarsis, atual Turquia. Portanto, estava debaixo do Império Grego e ainda era romano, por cidadania. Mas quando ele saiu de Atenas e foi caminhando para Corinto, ele foi pensando, porque ele falou: o que deu errado? Foi meu melhor sermão. E poucas pessoas se converteram. Quando ele chega em Corinto, ele diz assim: quando eu fui ter convosco, eu não vim com palavras humanas, de sabedoria e persuasão humana, mas com poder de Deus e demonstração de Espírito. Querido, às vezes Deus permite que algo aconteça na sua vida, para que você clame a Ele, e Ele realiza um milagre na tua história, e este milagre aproxime as pessoas que não creem. Amém? Quantos aqui acreditam que Deus faz milagres hoje? Quantos aqui precisam de um milagre hoje? Então, comece a orar pelo milagre, porque se você crê que Deus pode fazer, você tem que orar. Cícero, não desista. Deus tem um milagre na tua casa. Ore todos os dias. Clame a Deus todos os dias. Deus é poderoso para fazer um milagre. Isso aconteceu na vida de Ezequias. E quando ele recebeu aquele milagre, o seu reino prosperou ainda mais. E todos sabiam o que Deus houvera feito na sua história. Eu fico pensando numa igreja cheia do Espírito, com o coração puro, que não se entrega à mentalidade desse século. Porque a palavra de Deus diz que os amigos do mundo são inimigos de Deus. Você não pode andar, meu querido, querendo receber as bênçãos de Deus e vivendo debaixo da égide, da mentalidade deste mundo. Ou o teu coração é dele, ou você jamais experimentará um Deus interveniente, um Deus que cura, que saura, que restaura, que dá uma segunda chance. E eu quero terminar essa palavra citando Tiago 4:2. Cobiçais e nada tendes,
Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. O apóstolo Tiago está aqui falando que pessoas que andam nesse mundo, segundo o modus operandi desse mundo, vivem lutando para conquistar, para subir. E muitas vezes para subir você tem que invejar, você tem que passar o outro para trás, você tem que fazer guerras, porfias, porque esta é a maneira do mundo. E o que ele diz? Tudo isso que vocês fazem não é nada, é inoperante. E vocês desejam, mas não possuem. Por quê? Porque não pedem. Jesus ensinou: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Diga assim, para valer. Que ele não é vou dar uma orada. O problema é gigante. Você dá uma oradinha já, ai que sono. Deus quer olhar o teu coração e que quer ver no teu coração fé que Ele pode fazer e interesse de coração. Orem a Deus, porque todo aquele, Jesus disse, isto não é um privilégio de alguns, mas de todo o que busca de verdade com o coração. Levante a sua mão para o céu, querido. A palavra de Deus nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Que coisa linda, irmãos, essa promessa, saber que os nossos caminhos serão endireitados. A palavra também diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus faz o torto andar reto. Deus faz o pecador ser um homem de bem, uma mulher de bem. Deus pode mudar a história do teu filho, mesmo que ele esteja nas drogas, na prostituição. Não importa qual seja o caminho torto, Deus espera que nós apresentemos os nossos queridos diante do Deus que tudo pode. Diga assim: Senhor, tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser mudado. Diga que eu te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos te veem. Feche os seus olhos. Pai Celeste, a nossa confiança está em Ti. Certa vez Pedro falou a Jesus, quando Jesus perguntou se eles queriam ir embora também. E Pedro disse: Senhor, Tu te lembras para onde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Para onde iremos nós, Senhor? Perdoa-nos, ó Deus, quando nos encantamos com as coisas desse mundo, quando achamos que qualquer coisa nessa vida pode nos levar a um caminho de vida. Mas hoje queremos te dizer: só Tu tens palavras de vida eterna. Por isso nós nos apresentamos a Ti hoje. E eu apresento a Tua igreja. Dirige-nos, Senhor. Mostra-nos a Tua vontade. Corrige-nos, Pai, quando errarmos. Mas nós te pedimos como Davi. Davi disse: não retiras de mim o Teu Espírito. Nós sabemos que hoje o Teu Espírito jamais sairá de nós. Nós podemos entristecê-lo, apagá-lo. Por isso queremos dizer: toma conta do nosso coração, da nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. E que a graça de Jesus, maravilhosa,
Que o amor do Papai Celeste e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, todos os dias, Senhor, até o fim. Amém. Deus te abençoe. Semana abençoada.